do Senhor. Amém. Mais uma vez, trazer a palavra do Senhor. É uma honra poder, servir o Senhor, nosso Deus e Salvador. Eu louvo e glorifico a Ele pela palavra que Ele me deu. Já tem alguns dias, que eu venho meditando nessa palavra. É uma palavra bem conhecida de todos. Uma palavra que nesse tempo que nós estamos passando, eu tenho visto em vários lugares. Até mesmo pessoas que nem frequentam uma igreja, não sei se são cristãs, não sei, mas pessoas que usam essa palavra. E tem até um louvor, que foi inspirado nessa passagem, eu acredito que seja bem conhecido, eu acredito que muitos conhecem, que diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se a minha face buscar, se o meu povo que se chama pelo meu nome dos seus caminhos maus se desviar, eu ouvirei, perdoarei, sua terra sararei, sua terra sararei. Bom, como acredito que todos já saibam, essa passagem está lá em 2 Crônicas 7. Eu estarei lendo a partir aqui do versículo 12, que diz assim: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Bom, essa palavra, eu comecei a meditar nela e eu fui procurar o que se passou antes dessa palavra, porque muitos usam ela isolada, Só usa neste momento mesmo que nós estamos passando, você vê, que nem quando começou a pandemia, as pessoas já colocavam lá, porque aqui fala sobre as pestes, se Deus enviar as pestes, E aí começou aquela nuvem de gafanhoto que estava chegando no Brasil, as pessoas usaram também, porque aqui fala sobre os gafanhotos. Então as pessoas às vezes usam a palavra, mas elas não têm o entendimento mesmo de onde veio essa palavra, como que o Senhor deu essa palavra. Essa passagem é o Senhor mesmo falando com Salomão. Por quê? Porque o Senhor, ele usou a vida de Salomão para edificar o templo dele. A palavra do Senhor, ela fala, quando a gente começa a ler aqui a 2 Crônicas, começa a falar sobre a edificação do templo. O templo que era o desejo do Senhor, que ele fosse construído, E o desejo de construir esse templo surgiu no coração de Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, um homem que, por mais que ele tenha pecado, mas ele agradou muito ao Senhor, ele realmente foi segundo o coração de Deus, O Senhor se agradava muito dele. E esse desejo de construir um templo para o Senhor, onde ali habitaria, onde ali eles colocariam a arca do Senhor, seria totalmente voltado para a honra e glória do Senhor. E quando Davi sente no coração o desejo de construir esse templo, mas o Senhor fala para ele, Fala assim, Davi, muito me alegro de ter surgido no teu coração esse desejo, mas quem vai construir esse templo não vai ser você, será o seu filho, Será o seu filho, aquele que vai herdar o seu trono. E realmente a palavra do Senhor se cumpre, e quem edifica o templo é Salomão, Salomão faz tudo conforme o Senhor vai ordenando, tudo conforme querer a vontade do Senhor, e ali ele faz o templo, e a palavra diz também que ele faz a casa do rei, onde o rei moraria, com a sua família, o rei Salomão, no caso. E ali é edificado esse templo. Quando esse templo fica pronto, o rei Salomão, ele vai santificar o lugar para o Senhor, Ele vai entregar o lugar, porque até então
era somente paredes, né, pedra, concreto, somente essas coisas materiais. Só que ele tinha que santificar, teria que consagrar, teria que entregar para o Senhor, porque ali naquele lugar seria um lugar onde as pessoas iriam buscar, né, o Deus de Israel, onde o povo ia buscar o Senhor deles. Então ele santifica aquele lugar, ele consagra aquele lugar ao Senhor. E no dia que ele começa a consagrar ao Senhor, ele faz uma oração. E nessa oração, ele começa a pedir várias coisas. Nós sabemos que Salomão era um homem muito sábio, né? Um homem que ele pediu sabedoria ao Senhor, né? E o Senhor assim o abençoou com sabedoria, né? Era um homem muito inteligente e ele ali usou da sabedoria dele para orar ao Senhor. E eu separei alguns versículos, né, que fala sobre sobre a oração de Salomão. Aqui no capítulo 6, no versículo 21, Salomão começa já orando ao Senhor, né? Aí Salomão pede para o Senhor, aqui o exemplo, né? No versículo 21. Ouve, pois, a súplica do teu povo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve o lugar da tua habitação, dos céus, ouve e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu dos céus, age e julga a teus servos, dando a paga ao perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo para lhe retribuir segundo a sua justiça. O 26. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo-o tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra, que deste em herança ao seu povo. Aleluias. E assim, a oração de Salomão é sempre assim: Senhor, o teu povo que peca contra ti, que fez mal contra o teu próximo, né? Aqueles que vêm te pedir perdão, Senhor, eles erraram, mas se eles se arrependerem, Senhor, perdoa eles. A oração de Salomão era sempre assim. Tanto que a gente pode ver aqui que as coisas ruins que aconteciam com o povo era sempre consequência da desobediência. Você pode ver aqui nesse versículo 26 mesmo, que ele é bem claro quando ele fala: quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti. Então, quando o Senhor cerrava os céus e não havia chuva, é porque o povo havia desobedecido ao Senhor. O povo tinha deixado entrar a idolatria, porque naquela época era assim: o reinado estava indo tudo bem, estava tudo bem, são tudo mil maravilhas. Começava a entrar a idolatria, o povo começava a pecar, o povo começava a se revoltar contra o Senhor, a ira do Senhor vinha e o povo começava a padecer, o povo começava a sofrer, né? Tudo por conta da desobediência. E é assim até hoje, se a gente parar para pensar. É tudo por conta da desobediência, porque se a gente estiver em obediência ao Senhor, fazendo querer a vontade do Senhor, tudo vai cooperar para o nosso bem. Mas se a gente começa a fazer coisas que desagradam o coração do Senhor, que entristece o Senhor, algo de ruim vai começar a acontecer. O Senhor vai permitir coisas ruins chegarem até nós, né? Porque é a justiça de Deus. Aleluias. E não era assim, não era diferente. Então, Salomão, ele sempre vem pedindo na oração dele, para que o Senhor, quando aquele povo adentrasse ali naquele lugar, naquele templo, quando o povo se humilhasse a ele, quando o povo começasse a orar, ele falava: Senhor, perdoa eles, ó Pai, perdoa eles. Só que tem algo interessante que eu achei aqui, tá? No versículo 28, isso, eu vou ler o 28 e o 29 para a gente entender melhor. Diz assim: quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa. Ouve tu dos céus,
Ouve tu dos céus, lugar da tua habitação. Perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhes conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração dos filhos dos homens. Aleluia. Aqui no versículo 29, Salomão fala assim, ó, conhecendo cada um a sua própria chaga. Ou seja, quando ele pede para que o Senhor perdoe, né, para que o Senhor perdoe ali os filhos dele, para que o Senhor perdoe o povo, né, o povo de Deus, mas ele fala assim, desde quando o povo tem que ir pedir perdão para o Senhor, mas eles têm que conhecer qual que é a sua chaga, qual que é o seu pecado, eles têm que reconhecer, porque de nada adianta a pessoa ir pedir perdão para o Senhor e não saber onde errou, não saber o que errou, como errou. Então, ele era sábio nessa parte, muito sábio. Né? Ele foi sábio quando ele pediu isso para o Senhor. Ele falava, Senhor, quando eles subirem a Ti com oração e súplica, né, seja qualquer homem ou todo o Teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, né? Ouve, Senhor dos céus, né? Ouve da tua habitação, ouça esse povo, né? Ouça eles. E ele ainda fala, e dá a cada um segundo os seus caminhos. Ou seja, segundo aquilo que eles estão fazendo, segundo as coisas boas que eles fazem. Porque nós sabemos que o Senhor, Ele é o único que conhece o nosso coração. Ele sabe a intenção do nosso coração. Né? E Salomão, sendo sábio, ele sabia já que o Senhor, ele sabia, ele conhece o coração de todo mundo. Ele é aquele que sonda o coração no profundo e no oculto. Mesmo o homem não conhecendo, mas o Senhor é aquele que entra lá no profundo, no oculto e sabe tudo que está escondido. O Senhor, ele é Deus maravilhoso, Deus poderoso, né? Ele tem esse poder, glórias a Deus, aleluia. Só ele tem esse poder, né? E Salomão pede isso ao Senhor, né? E para que desse ao povo segundo os seus caminhos, porque o Senhor assim conhecia o coração de cada um, né? Glória a Deus. E assim vai indo, Salomão vai pedindo várias coisas, né? Em oração, é bem extensa essa oração dele, né? Depois você com mais tempo aí na sua casa, né? Começa a meditar nessa palavra, né? Leia essa oração de Salomão, que é bem interessante. E aí, depois que Salomão consagra aquele templo ao Senhor, né? Quando ele termina a oração dele, coisa maravilhosa aconteceu, né? Desce uma nuvem de glória inunda aquele lugar. Diz a palavra que uma nuvem de glória, uma nuvem espessa, né? Toma conta daquele ambiente, que até os sacerdotes, né? Que são aqueles que tomam conta do altar do Senhor, né? Os sacerdotes do Senhor, eles não podiam entrar naquele lugar, tamanha era a glória do Senhor, porque eles não conseguiam entrar. Imagina só que glória maravilhosa deveria ser aquela, né? Quando nós estamos na presença do Senhor, que o Senhor derrama a glória dele, já é tão maravilhosa. Imagina aquela glória que ele derramou naquele lugar, né? Naquele momento. Deve ter sido coisa maravilhosa mesmo. Glória a Deus, aleluia. Então, depois disso, o templo do Senhor foi consagrado, foi entregue ao Senhor, foi entregue ao povo, o povo podia entrar, né, naquele lugar, ali fazer suas petições, ali fazer os seus sacrifícios, ali entregar ao Senhor tudo o que era devido, né? E o Senhor, aí como diz aqui na palavra já no capítulo 7, né, aqui onde eu li no começo, né, no versículo 12, aí aqui fala que depois disso, né, o Senhor, ele aparece para Salomão e é onde ele fala essas palavras para Salomão, né, que eu li, que se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, né, onde o Senhor fala que se o povo voltar, se humilhar, se o povo orar, se o povo se converter, né, se o povo deixar os maus caminhos, então o Senhor vai ouvir dos céus. Glória a Deus. E aí você pode me perguntar, tá, Renata, mas e por que as pessoas usam tanto essa passagem do Velho Testamento, né? Por que as pessoas usam tanto hoje em dia? Porque a palavra do Senhor, ela continua sendo atual. Tem gente que não tem ministérios que não seguem mais o Velho Testamento. Para eles é passado e não serve mais. Né? Glória a Deus, o nosso ministério, ele segue o Velho Testamento também, né? Porque nós sabemos que o mesmo Deus que agiu lá é o Deus que age hoje. Verdade. O mesmo Deus que habitou naquele templo, ali onde foi edificado por Salomão, é o mesmo Deus que está agindo hoje aqui na terra.
que está conosco, né? É o mesmo Senhor, é o mesmo Deus. Ele não mudou e ele não muda, ele não vai mudar, né? E por mais que já tenha passado tantos e tantos anos, mas Deus é o mesmo. O mesmo que habitou naquele templo, o mesmo que desceu aquela nuvem de glória, o mesmo que desce uma nuvem de glória quando nós louvamos, quando nós exaltamos e bendecemos o nome do Senhor, sabe? Ele é o mesmo Deus que deu sabedoria para Salomão, ele é o Deus que pode nos dar sabedoria, é o Deus que nos tem feito sábios, é um Deus que tem nos abençoado, o mesmo Deus que abençoou o povo lá no Egito, o mesmo Deus que abençoou o povo no deserto, o mesmo Deus que abençoou em todo o tempo, ele é o mesmo. É o mesmo Deus, sabe, que curou ali na época de Jesus, que curava através da vida de Jesus. Ele é o mesmo, ele não mudou. Nós é que muitas das vezes deixamos de confiar, deixamos de acreditar nesse Deus, nesse Senhor, né? E deixamos a nossa fé se abalar, deixa a nossa fé se enfraquecer. Nós é que deixamos isso de lado, muitas das vezes, e não conseguimos enxergar, e não conseguimos ver, contemplar as maravilhas e as belezas que o Senhor faz, né, as grandiosas coisas que o Senhor faz. Mas o Deus, ele ainda é o mesmo. Ai, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus. E assim como o Senhor, ele fala aqui, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que povo é esse? Esse é o povo de Deus, nós somos o povo de Deus. Povo que se chama pelo meu nome, o povo que se chama pelo nome do Senhor. Nós somos conhecidos como o povo de Deus. Né? Naquela época se falava o povo de Israel, né? o povo de Deus, o povo de Israel, e nós somos esse povo, nós somos, né, parte desse membro, desse corpo do Senhor. E então, esse povo que se chama pelo nome do Senhor é que tem que fazer essas coisas que o Senhor está falando, ó, se humilhar, orar, buscar o Senhor, se converter dos seus maus caminhos. Se a gente fizer isso, o Senhor com certeza vai olhar para nós, o Senhor com certeza vai nos ouvir, vai ouvir nosso clamor, as nossas súplicas, vai nos ouvir e vai nos atender. Assim como ele ouviu a Salomão, ele vai nos atender. Aleluias. Então nós somos esse povo. E nós somos um povo separado do Senhor, nós somos um povo escolhido pelo Senhor. Às vezes quando a gente ouve, quando a gente lê, ou quando a gente vê em algum lugar, né, esse versículo 13 e o 14, principalmente o 14, que é o mais usado, né, quando a gente vê, né, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, quando a gente vê essa palavra, o que a gente pensa? Vem na nossa cabeça, nossa, o povo tem que se converter, o povo tem que orar mais, o povo tem que buscar mais, mas esse povo, nós temos que entender que somos nós, não é o povo que está lá no mundo. É Deus. Lógico que a gente tem que pregar, a gente tem que alcançar aquele povo através do Evangelho, nós temos que alcançar, temos que fazer o ID do Senhor, alcançar aquele povo que está perdido, nós temos. Mas, quando o Senhor fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, somos nós esse povo. É a igreja do Senhor, é a igreja do Senhor nessa terra, não é o povo do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Eles não conhecem o nosso Senhor, eles não conhecem o Consolador, eles não têm entendimento. Mas nós que somos povo do Senhor, somos a igreja do Senhor, separados para Ele, separados, escolhidos por Ele. Nós somos esse povo. Nós somos esse povo que temos que nos humilhar. Nós somos esse povo que temos que orar, buscar, se converter. Aí você fala, nossa, mas se é a igreja do Senhor, se já está nos caminhos do Senhor, ainda tem que se converter? Sim. Muitos ainda têm que se converter, mesmo dentro da casa do Senhor, mesmo servindo, fazendo a obra do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, mas muitos ainda precisam se converter, muitos ainda não se transformaram. Conversão é quando a gente se transforma, a gente é uma coisa e se converte em uma coisa má e se converte em uma coisa boa, em uma coisa melhor. Conversão é transformação, é mudança. Aleluia. E quantos estão na presença do Senhor, estão nos caminhos do Senhor, mas estão precisando mudar, estão precisando de transformação. Então, quando vem essa palavra, é para nós, igreja do Senhor, é para nós escolhidos do Senhor, nós chamados povo de Deus, o povo que o Senhor levantou, o povo que o Senhor escolheu. Então, que a gente não venha usar essa palavra pensando que é o mundo que tem que
o mundo que tem que buscar, o mundo que tem que se humilhar. Não, somos nós. É a igreja de Cristo nessa terra. Começando por nós temos que nos despertar, acordar, se levantar, se prostrar ao Senhor, se humilhar, aleluia, é com súplicas, é se derramar mesmo na presença do Senhor e pedir perdão, porque muitos se acham santarrões. Eu não tenho pecado. Já está pecando só de falar que não tem pecado, porque todos nós somos pecadores. Verdade, Deus. Então, quando a gente se humilha ao Senhor, a gente se arrepende mesmo. Todos os dias nós temos que pedir perdão para o nosso Senhor, porque todos os dias nós falhamos, nós erramos, nós somos humanos, nós somos falhos mesmo, mas nós temos que nos humilhar ao Senhor, suplicar a Ele, aleluias. Porque se a gente fizer isso, o Senhor vai olhar para nós, o Senhor, os olhos dele estão atentos a nós, os ouvidos dele não estão agravados, estão atentos a nós. Mas nós temos que clamar, nós temos que buscar, nós temos que abrir nossa boca, nós temos que nos converter, nós temos que mudar. Chega, não é mais tempo de ficar na mesmice, não é mais tempo de ficar parado, de ficar esperando que o outro faça. Deus está falando que se o meu povo que se chama pelo meu nome, é para o mundo. Não, é para nós, é para a igreja do Senhor. Vamos nós tomar uma atitude, vamos nós mudar o rumo da igreja nessa terra. Nós temos que fazer isso, nós temos que mudar o rumo da igreja nessa terra. Como que nós vamos entrar no céu? E quando chegar naquele grande dia que o Senhor falar, quando o Senhor começar a julgar as nossas obras, como será? Nós vamos ter obras? Nós vamos ter obras para apresentar para o Senhor? Nós vamos ter o que apresentar para o Senhor? Como que seremos julgados? Será que nós vamos passar na prova? Vamos passar no julgamento? Nós, como igreja do Senhor, ainda é tempo, igreja, ainda é tempo de se preparar. Ainda é tempo, nós estamos numa preparação, mas nós não podemos parar. Nós temos que continuar, persistir, perseverar na palavra do Senhor, perseverar nos caminhos do Senhor. Não é hora de parar, não é hora de desistir, é hora de continuar firme, se humilhando, suplicando ao Senhor, orando, buscando. Se precisar se transformar, se transforme. Se precisar de uma mudança, mude, mas mude de verdade, para a honra e glória do Senhor. Não mude somente para o pastor ver, não mude somente para o seu irmão do lado ver. Não, mude para Cristo, para exaltar e glorificar o nome dele. Porque através das nossas vidas podem ver o evangelho do Senhor. Vidas podem ser tocadas pelo Senhor. Nós somos testemunhas vivas dele nessa terra. Nós somos testemunhas ambulantes, vamos dizer assim. Porque quando nós procedemos com o bem, fazemos o bem ao próximo, quando nós amamos o nosso próximo, a gente está cumprindo a palavra do Senhor. E as pessoas olham para nós e o que elas vão ver? Vão ver o Senhor brilhando em nós, vão ver o Senhor agindo através das nossas vidas. E isso a gente vai estar fazendo a vontade do Senhor, agradando ao Senhor, sendo obediente ao Senhor. Aleluias. Então, igreja, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. É tempo da igreja do Senhor se despertar e viver a palavra do Senhor. Não só viver de ler e achar que é o outro que tem que fazer. Não, nós temos que fazer. E é hoje. É hoje, é nesse tempo. Porque nós sabemos que a vinda do Senhor está próxima, muito próxima. Não sabemos, pode ser a qualquer momento. A qualquer instante, nós não sabemos a hora que Ele vem. Mas nós temos que estar preparados. E não podemos falar, eu não sabia. Ninguém me avisou. Avisou, tá todo mundo avisando. Tá todo mundo falando. Em tudo quanto é canto, tá todo mundo falando. Quantas coisas têm acontecido neste mundo? Quantas coisas você tem visto pela televisão? Nós temos visto pela televisão, ouvindo pelo rádio, vendo pela internet. Quantas coisas nós temos visto por esses dias, por esses tempos? Quantas coisas? Não é por falta de aviso. Aleluias. Então que nós possamos acatar mesmo a palavra do Senhor. Praticar a palavra do Senhor. É tempo de praticar a palavra do Senhor. Colocar em prática. Se Ele está falando para o povo dele se humilhar, suplicar, orar, buscar, se converter, então vamos obedecer. Aleluia. É melhor obedecer do que sacrificar. Verdade. Então vamos obedecer a palavra do Senhor. Amém? E assim eu glorifico e exalto o nome do Senhor e que o Senhor possa falar grandemente contigo. E que você venha meditar na palavra do Senhor. Leia a palavra do Senhor. Sempre que o Senhor te der uma palavra, leia antes, leia depois. Vamos aprender o contexto, vamos ler o que significa o contexto, o que significa aquela palavra que o Senhor nos dá.
E assim o Senhor vai falando conosco. Assim como o Senhor falou ali com Salomão, Ele também fala conosco. Quando nós nos ajoelhamos, quando nós começamos a orar, a falar com Ele, Ele fala conosco. Quando nós nos propomos a falar com Ele, quando nós começamos a conversar com o Senhor em oração, tudo que Ele quer também é falar conosco. Ele não quer só ouvir a oração. Ele ouviu a oração de Salomão, mas depois Ele falou com Salomão. Assim Ele quer falar também conosco. Primeiro Ele nos ouve e depois Ele nos fala. Só que muitas das vezes, o que a gente faz? A gente pede, a gente fala com o Senhor, mas a gente não para ouvir o Senhor. Verdade. Então vamos parar e ouvir o Senhor, ouvir o que Ele tem para nós. Amém? E eu louvo e glorifico o nome do Senhor, que o Senhor possa continuar falando conosco, em nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor pelo culto desta noite, por essa palavra abençoada, a qual o Senhor nos trouxe através da serva dele. Amém, igreja? Amém. Vamos estar orando, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, que o Senhor venha alcançar a cada um em suas casas. Amém? Senhor, meu Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este culto, por esta palavra abençoada, Senhor, por esta oportunidade de estar em Tua presença, Pai querido. Deus poderoso, venha abençoar a cada um que está em sua casa agora, assistindo, ó Pai, a este culto, terminando este culto, ó Pai, a qual nós podemos louvar e engrandecer e bendizer o Teu santo nome, a qual nós podemos ouvir a Tua preciosa palavra, Deus. Abençoa cada um, ó Pai, é o que nós lhe pedimos nesta noite. Deus poderoso, alcança, Senhor, a todas as nações, ó Pai, que estão passando por esta dificuldade, ó Pai querido, a todos aqueles, ó Pai, que necessitam de Ti, Senhor, envia os Teus servos, ó Pai, envia nós, ó Deus querido, para que eles possam ouvir a Tua palavra, se converter dos seus maus caminhos, para que o Senhor venha sarar a terra, ó Pai, para que o Senhor venha fazer a obra conforme foi pregado aqui nesta noite, ó Pai querido. Deus poderoso, alcança cada um dos quais aqueles qual o Senhor tem escolhido e a qual o Senhor quer chamar, ó Pai. É o que nós lhe pedimos nesta noite, ó Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Receba a sua mão, que o amor de Deus, a paz, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus venha estar sobre cada um de vós e todos digam... Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? Agindo Deus, Quem impedirá? Vencemos em Jesus. Amém?